Irmãos, hoje nós iniciaremos uma nova série de aulas na nossa Escola Bíblica Dominical. A vida de oração de Jesus é o tema e tem como subtítulo aí Restaurando o modelo bíblico para uma vida de oração. Então, este é o conteúdo que nós veremos aí nos próximos 2 meses. As aulas foram extraídas deste livro aqui. Então, o livro chama-se A Vida de Oração de Jesus, do Sang Sub Yo. Não sei se falei certo o nome dele, mas da editora Z3. Eu tive a oportunidade de ver o pastor Sang no ano de 2018, lá na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, no Congresso. Foi quando também comprei o livro e tive a oportunidade de ler naquele ano. Um livro excelente que fala sobre oração. Às vezes nós pensamos, esses livros de temas devocionais, às vezes a gente pensa que não tem aspectos exegéticos tão profundos, mas é interessante que o pastor, ao escrever, ele juntou as duas coisas. Juntou um bom estudo hermenêutico sobre o livro de Lucas e o livro de Atos e nos entregou uma lição preciosa no aspecto prático, que é a questão da oração a partir do exemplo e da vida do próprio Cristo e também da sua igreja, da igreja liderada pelos apóstolos. Então, serão 8 aulas que nós teremos, seguindo exatamente a divisão do livro. O livro tem 8 capítulos, então nós veremos aí o livro todo aqui nas nossas aulas. Você pode adquirir esse livro lá pelo site da editora Z3, recomendo, vale muito a pena. Então, comprando o livro, você consegue também nos acompanhar melhor aqui na aula. Eu estou pensando ainda um jeito de a gente conseguir trazer, de repente, a projeção de alguns trechos do livro e alguns trechos da própria aula. Não consegui pensar ainda no jeito criativo para isso. Por quê? A nossa sala de transmissão está sendo usada nesse momento pelas crianças também. Então, eu fiquei nessa dificuldade, Se de repente a gente coloca um monte de coisas para serem transmitidas simultaneamente, o movimento vai acabar atrapalhando, distraindo as crianças. Então a gente tem que encontrar uma forma de funcionarmos bem aqui, funcionarmos bem na internet e funcionar bem nas salas. E isso, por enquanto, ainda não foi bem ajustado. E na hora de optar, então, por uma das coisas, eu preferi, então, optar para que as crianças tivessem um espaço tranquilo para ter a aula delas. E eu sei que nós aqui conseguiremos também ter a nossa aula sem dificuldade. Nós temos desafios, precisamos de mais salas para as crianças, precisamos de uma sala para os adolescentes, Um dos motivos que nós não retornamos com os adolescentes também foi isso. Não há sala para eles neste momento. Então, eu falei inclusive com a Eliette, que é professora dos adolescentes, vamos ajustar e acomodar bem as crianças num período aí, talvez de 2 ou 3 semanas, porque aí a gente vê como nos saímos com elas e depois a gente dá um jeito e ajusta com os adolescentes também. Que bom que a gente está crescendo, irmãos. Para vocês terem uma ideia, nós estávamos com a sala de novos membros e estávamos fazendo em um horário só na sexta-feira. Tivemos que dividir em 2 horários, porque não tinha espaço para a gente acomodar todo mundo na sala. Então, nós dividimos a turma dos novos membros em 2 turmas. Vamos receber aproximadamente 35 pessoas agora no mês de outubro, no início de outubro. Então, Deus tem nos abençoado grandemente. Há necessidades de novas salas, de mais espaço, e tudo isso nos motiva a continuar servindo ao Senhor, clamando a Ele em oração, pedindo para que Ele nos abençoe, para que Ele alargue aqui o nosso espaço, nos use para a glória dEle próprio. Vamos lá. Por que falar desse tema, Prefaciando o livro, o reverendo Arival colocou o seguinte: não existe um tema tão importante e relevante para a vida do cristão quanto o tema da oração. A oração é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes mistérios, penso eu, quando a gente olha para a Escritura, Porque quando nós pensamos na soberania do nosso Deus, Ele não precisa da oração. Quando nós olhamos acerca dos decretos do nosso Deus, Ele cumprirá todos os seus decretos, independente daquilo que nós vamos fazer ou deixar de fazer. Porque Deus é soberano em todas as coisas. Um livro muito famoso diz assim, tem como título
Para que orar se Deus já sabe? Né? Se Deus já sabe, se Ele predeterminou todas as coisas, se Ele é soberano e agente que faz tudo o que quer, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados, por que nós precisamos orar? Esse é um mistério. Eu falava há pouco na reunião de oração que nós oramos porque este foi o meio escolhido por Deus para cumprir a sua vontade. Ele não precisa. A nossa oração não vai ter poder para mudar a vontade de Deus. Não, nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Mas o meio pelo qual ele escolheu para cumprir todas essas coisas extraordinárias, qual é? A oração. Então nós oramos porque obedecemos a Deus, e ele nos manda lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. Nós oramos porque este foi o jeito que ele escolheu para nos abençoar. Então, ok, eu quero fazer muitas coisas lindas e maravilhosas na vida de vocês e na vida da minha igreja, mas eu quero que isso seja feito por meio da oração. Este foi o plano de Deus, este é o preceito de Deus, a regra de Deus para abençoar o seu povo, fazer isso por meio da oração. E nós oramos, irmãos, porque isso faz bem para a gente. E aqui eu acho que é o maior mistério. Como que o ato de nós desabafarmos com o Senhor, pedirmos coisas a Ele, adorarmos a Ele, em um meio que não se faz necessário no que diz respeito ao cumprimento da vontade de Deus, como que isso pode nos fazer tão bem? E de fato faz. Nós precisamos ter esse desejo por uma vida de oração. E esse livro ele é muito interessante, porque ele vai mostrar esse contraste, né? Como é que era a vida dos discípulos e como é que era a vida de Jesus. E o contraste depois desta vida dos discípulos, antes deles começarem o ministério e depois que eles começaram o ministério. Quando nós olhamos a vida dos discípulos antes, você vê Jesus orando, mas os discípulos dormindo. Eles não tinham desejo, eles não tinham gosto pela oração. Mas quando nós vamos lá para Atos 6, depois que eles receberam o poder do Espírito Santo, diz o texto que, diante da situação da igreja, lá em Atos 6, qual foi a resposta dos apóstolos? Nós nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. E eles colocam a oração em primeiro lugar. O que mostra para nós, irmãos, como a vida deles mudou. Aqueles que não tinham gosto pela oração, que não queriam orar, que não tinham paciência para orar, que não tinham, humanamente falando, né, talvez a disposição, a preguiça batia antes, né, eles dormiam enquanto Jesus orava, estes foram transformados. E talvez essa seja a situação sua, minha, neste momento. Pastor, eu queria ter essa vida de oração. Pastor, eu queria ter a vida de oração de Jesus. Ah, pastor, mas como me parece difícil isso? Como me parece enfadonho isso? Eu já contei aqui, em outras ocasiões, minha mãe ela é uma mulher que ora muito, né? E era comum eu acordar com a minha mãe orando no quarto ao lado. E minha mãe ficava, às vezes, 2 horas orando, dava tempo de eu acordar, tomar café, assistir desenho, voltar, e minha mãe estava orando ainda. E eu ficava pensando, mas o que tanto ora? O que tanto fala nessa oração? Era o que eu ficava sempre pensando. Como podia isso acontecer? Como isso era tão normal e tão comum para ela e fazia todo dia? E a gente começa a ver, irmãos, que nos falta esse desejo, este anseio por uma vida de oração. E às vezes a gente pensa, pastor, mas eu não consigo. E quando nós olhamos para a Escritura, em especial aquilo que será trabalhado nessas aulas que teremos, essa também era a realidade dos discípulos de Jesus. Eles também não conseguiam, eles também não estavam afim, eles também não tinham disposição, eles também dormiam quando começavam a orar. Eles viam Jesus, admiravam-se com o exemplo de Jesus, mas não conseguiam ter a vida de oração de Jesus. E o desafio para nós é encontrarmos a mesma receita que os discípulos encontraram e passarmos a ser nós também, homens e mulheres de oração. Precisamos orar por pregações poderosas, por conversões sinceras e por santidade de vida. Nós veremos no decorrer da aula de hoje que orar apenas pela situação dos nossos problemas, das nossas dificuldades, das coisas que nós precisamos, é justamente o que nos faz ter uma vida pobre de oração. Quando nós formos estimulados ou quando nós passarmos a orar, mesmo quando tudo estiver bem,
nós vamos orar no sentido certo. E nós teremos prazer na vida de oração. E aqui na introdução do livro é colocado, né? Qual é a maior necessidade de oração nossa? E eu concordo com o autor, precisamos orar por pregações mais poderosas. Há muito conteúdo teológico em larga escala, em grande demanda, mas com corações vazios. Muita gente douto em conhecimento teológico, mas com uma vida moral que não é condizente ao nível de conhecimento que a pessoa tem. Muita gente com conhecimento teológico, até para debater com pastores ou até para criar a sua própria igreja, mas que não tem vida de retidão, não tem vida de santidade, não tem alegria no seu rosto, não tem satisfação na vida, o que demonstra que talvez essa cabeça cheia não tenha ajudado a ter um coração proporcionalmente cheio. E nós, irmãos, temos sido reconhecidos, para a glória de Deus, como uma igreja muito boa no que diz respeito ao nosso ensino, à nossa prática educacional. Precisamos ser reconhecidos também por uma igreja que ama a oração e que a soma dessas duas coisas resultem em vida prática abundante, cheia do Espírito Santo, relevante na sociedade, no mundo onde nós estamos. Que Deus nos ajude nessa direção. Precisamos orar por conversões sinceras. Olha a podridão em que está lançado o nome do Evangelho em nosso país, diante dos escândalos dos últimos dias. O que nos parece que não há conversões sinceras. Há igrejas lotadas com 200, 300, 400, 1.000, 2.000 pessoas, mas que não conseguem fazer a diferença lá fora. O que denuncia que falta conversão sincera em nossos corações. Falta de fato um quebrantamento, uma mudança promovida pelo Espírito Santo do Senhor. Muita gente, mas pouca ação, pouca diferença no mundo. Para vocês terem uma ideia, no estado de São Paulo, 52% das pessoas se declaram evangélicas. Ou seja, em São Paulo nós já somos a maioria. Mas veja a situação do nosso estado. Aprovou-se nessa semana uma mudança na forma de analisar a história. O que antes era interpretado antes e depois de Cristo, agora foi mudado, transformado, e a igreja se cala. E nós somos irrelevantes e indiferentes. As pessoas atacam a nossa fé, atacam os nossos princípios e os nossos valores, e fazem isso com muita tranquilidade, porque sabem que nós somos indiferentes à nossa fé e àquilo que nós cremos, à nossa prática. Então, irmãos, precisamos orar por conversões sinceras, precisamos orar por santidade de vida. Nosso padrão tem que ser mais elevado. A nossa régua tem que ser o Senhor Jesus Cristo. E a partir de Cristo Jesus nós temos que começar a pautar a nossa vida. A realidade do Evangelho é um Evangelho muito flexível, onde qualquer coisa e qualquer pessoa está entrando. E no padrão moral de Cristo, isso é muito mais elevado. Nós precisamos lidar com exigências mais severas em relação à nossa prática e à nossa conduta. Precisamos orar por isso. Ok. Destaquei aqui o porquê que nós vamos falar de oração, a necessidade, e quero colocar a partir do que nós veremos isso na Escritura, a partir do livro de Lucas e do livro de Atos. Quando nós olhamos, por exemplo, para o Evangelho de Mateus, a oração de Jesus só aparece 3 vezes. Então, quando você vai lá no Evangelho de Mateus, Jesus só está orando em 3 momentos, no registro de Mateus. Quando olhamos para Marcos, Marcos registra as orações de Jesus em 4 momentos. Significa que Mateus e Marcos foram incompletos na sua descrição? Não. Sempre quando eu dou aula de panorama bíblico ou de teologia bíblica, eu sempre enfatizo isso. A Bíblia é um conteúdo só. Ela não precisa ficar repetindo todas as coisas e todas as informações. Aprove Deus que em Mateus e Marcos esta vida de oração de Jesus não fosse enfatizada. E não há problema nenhum nisso. Não há mal nenhum nisso.
Mas Lucas dá uma ênfase enorme para essa vida de oração de Jesus. E eu vou citar aqui todos os momentos em que Lucas registra as orações de Jesus. Mas apenas para fazer essa defesa dos outros evangelhos, por exemplo, enquanto Lucas dá muita ênfase à vida de oração de Jesus e aos ensinos de Jesus, Marcos, por exemplo, dá muita ênfase às ações de Jesus, ao ministério prático de Jesus. Lucas teria sido incompleto no seu conteúdo? Claro que não. Marcos teria sido incompleto no seu conteúdo? Claro que não, porque ambos são o quê? A palavra de Deus, a Bíblia. Somados são um livro só, e um livro só que mostrou a vida de Jesus por inteiro, tanto na sua prática dos seus milagres, dos seus feitos, como também nos seus ensinos e na sua vida de oração. Quando nós olhamos para Lucas, vejamos, Jesus ora lá em Lucas 3:21, quando recebe o batismo. Jesus orava habitualmente em lugares desertos, Lucas 5, verso 15 e 16. Jesus orou em vigília no monte, Lucas 6, versos 12 e 13. Após ter orado só em um lugar separado, perguntou aos seus discípulos o que eles ouviam dizer a respeito dele. Lucas 9, 18. Durante a oração no Monte da Transfiguração, Jesus orou mais uma vez. Após ter orado só em lugar separado, ensinou a oração dominical. Orava também frequentemente no Monte das Oliveiras, Lucas 21. Orou por Pedro, em Lucas 22. No Getsemane, em Lucas 22, 44. Pendurado na cruz, em Lucas 23, 34. Também nos ensinou a parábola de um amigo que pede 3 pães à meia-noite, que remete à ideia da oração, em Lucas 11. A parábola do juiz Inico, que fala sobre a nossa perseverança em oração, Lucas capítulo 18, a parábola do fariseu e do publicano, ensinando a orar da forma conveniente, Lucas 18, 9 a 14, e os ensinos para preparar o povo para a volta de Cristo, a oração clamando pelo retorno do Senhor. Então veja a fartura que há em Lucas desse registro da vida de oração de Jesus. E quando nós vamos para o livro de Atos, também escrito por Lucas, são inúmeros os momentos em que mostra a igreja orando, os apóstolos orando e Deus fazendo coisas extraordinárias. Então, é a partir desses 2 escritos de Lucas, o seu evangelho e o livro de Atos, que nós vamos falar da vida de Jesus. Vejamos a condição dos discípulos em Lucas. Em Lucas, os discípulos não conseguiram orar. Apesar de terem visto Jesus vivendo em oração, no Evangelho de Lucas, somente Jesus aparece como uma pessoa que realmente ora. E os discípulos, eles não oram. Jesus orava tão zelosa e fervorosamente, mas os discípulos parece que decidiram não orar. Certa vez, emocionados pela vida de oração de Jesus, os discípulos pediram para que Jesus lhes ensinasse o método correto de oração. E Jesus lhes ensinou claramente a maneira correta de orar, Lucas 11, que será a aula da semana que vem. Mesmo assim, eles não conseguiram orar. Pedro e os outros discípulos não conseguiram orar, mesmo escutando o clamor de Jesus em oração lá no Getsemane. O que eles fizeram? Dormiram. Quão vergonhoso é. Isso nos ensina que a oração, então, não é uma coisa fácil. A bênção de se ter uma vida de oração vem com muita dificuldade e disciplina. Então veja, era falta de exemplo para os discípulos? Não, eles estavam com Jesus. Era um líder incompetente em conduzi-los à oração? Claro que não. Era o Senhor Jesus que os liderava. Mas ainda assim, eles conseguiam ter uma vida de oração só por conta do bom líder que estava com eles? Não. Mesmo assim, eles tinham dificuldade. O exemplo dos discípulos mostra para nós o quanto será difícil ter uma vida de oração à semelhança à vida de Jesus. E tudo que é difícil exige de nós esforço. Repetir e continuar tentando e se empenhando. Isso é o que devemos fazer. Em Lucas e Atos, Lucas proclama claramente a seguinte mensagem: sem receber a influência da oração de Jesus, não é possível seguir o exemplo de vida com o Senhor. Então agora nós veremos a vida de oração de Jesus durante o seu ministério. E nós vamos ver aqui alguns textos no Evangelho de Lucas. Nós vamos analisar, primeiro, a oração de Jesus no seu batismo.
Segundo, a oração de Jesus no deserto. Terceiro, a oração de Jesus na vigília. Quarto, a oração de Jesus para a confissão de fé. Quinto, a oração de Jesus no Monte da Transfiguração. E sexto, a oração do Pai Nosso. Então, esses 6 pontos nós veremos na aula de hoje. Abram aí em Lucas capítulo 3, versos 21 e 22. Lucas 3, 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. É interessante que, de todos os evangelhos, Lucas é o único evangelista que diz que Jesus estava orando no momento em que o céu se abriu. Nós aprendemos algumas coisas aqui. O texto nos mostra, então, que estes eventos não apenas desceram de Deus por acaso, mas aconteceram relacionados com a oração de Jesus. Jesus estava orando enquanto era batizado, e enquanto estava orando, esses eventos extraordinários vindos do céu aconteceram. O que aponta para uma ideia da confirmação de Jesus e do seu ministério. A abertura do céu é o evento do final dos tempos, que pré-anuncia o começo de uma nova época. A descida do Espírito mostra que ele, o Senhor Jesus, é o prometido Messias. Desceu em Jesus e, através disso, confirmou que Jesus é o Messias prometido do Velho Testamento. A voz do céu confirma que Jesus, Messias, recebeu o Espírito e é o Filho de Deus. Em outras palavras, não apenas está dizendo que o Filho de Deus veio como Messias, mas também para suportar o ministério da redenção como Messias. E por isso está sendo derramado o poder sobre ele. Através deste acontecimento, podemos entender a identidade e a missão do Senhor Jesus. Veja então que tudo o que acontece no momento do batismo de Jesus dá evidências de que ele verdadeiramente é o Cristo. Os céus se abrem apontando para a sua origem celestial, a sua origem divina. A voz vem confirmando: este é meu filho. O Espírito desce sobre ele porque ele é Deus, é o Messias prometido. Todos esses eventos que acontecem ali no momento do batismo do Senhor Jesus é fruto e resposta da oração de Jesus na confirmação do seu ministério e da sua identidade. O que nós aprendemos e como nós trazemos isso para as nossas vidas? O autor coloca aqui 3 coisas a nós pensarmos a partir desse texto de Lucas 3, 21 e 22, no que diz respeito à oração. Lucas relatou a oração e a resposta de Jesus bem no início do seu ministério. Isso significa muito, não somente para a igreja primitiva, mas para nós também hoje. Podemos descrever então essa importância. Primeiro, Jesus não receberia o Espírito sem oração. A igreja primitiva também não recebeu o Espírito se não tivesse orando. Então, qual que é a primeira lição que a gente aprende aqui, olhando para o batismo de Jesus e relacionando isso com oração? A gente só recebe o Espírito Santo do Senhor, e aqui, claro que nós estamos falando, aplicando aos 2 sentidos, né? Tanto no ato do batismo, como também na ideia da plenitude do Espírito, por meio da oração. É por meio da nossa oração de fé que nós experimentamos a ideia da salvação, a conversão. Aquilo que nós chamamos, dentro do meio reformado, do batismo com o Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo para nós? A conversão. Sem um agir do Espírito Santo, a pessoa não se converteria. Isso vem a partir da nossa oração. Senhor, eu sou pecador. Eu estou profundamente arrependido dos meus erros, das minhas falhas. Eu reconheço que preciso do Senhor Jesus Cristo para a salvação. E desejo que Jesus seja Senhor em minha vida. A plenitude do Espírito, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, somente por meio do quê? Da oração. Enquanto Jesus orava, então, se abrem os céus e desce sobre ele o Espírito. Então, certa feita, eu aconselhei uma pessoa que estava vivendo a seguinte dificuldade. Ela tinha um comportamento muito agressivo. E esse comportamento agressivo já tinha lhe rendido problemas no trabalho,
e estava lhe rendendo problemas, principalmente dentro de casa. E aí, pastor, o que eu faço? Eu sou assim, eu sou estourado, eu estouro rápido demais, fácil demais, e quando eu vejo, a raiva já veio, a ira já veio, eu já fiz besteira, já fui lá, já bati, já agredi. O que eu faço? Eu não podia dar outra resposta para aquela pessoa. Olha, você não tem muito o que fazer, não. Se não for o Espírito Santo para te segurar, para te dar domínio próprio, longanimidade, mansidão, você vai estourar sempre. Quem é que freia a agressividade do nosso coração? A maldade do nosso coração? A fofoca dos nossos lábios? Quem? O Espírito Santo. Ele pega esse ser embrutecido de pecados que somos nós e trata, e poda, e freia, e controla. Lembra quando nós vimos aqui as bem-aventuranças, né? Bem-aventurados os mansos. E o que significava essa expressão bem-aventurados os mansos? Aqueles que foram amansados, tomados pelo Senhor. Esses são bem-aventurados. Agora, como que isso acontece? A gente está vazio do Espírito. Ok, pastor, eu entendi. Então, para eu ser amansado, dominado, fofocar menos, falar menos, gritar menos, brigar menos, para eu acertar mais, eu preciso estar cheio do Espírito. É isso. Mas como que eu faço isso, pastor? Vai orar. Esse é o caminho. Não tem outro jeito. Enquanto o Senhor Jesus orava, os céus se abriam. Primeira lição que nós aprendemos aqui. A oração vai nos fazer pessoas cheias do Espírito Santo. Você não vai ter transformação nenhuma na sua vida se você não começar a orar. Você não vai ter mudança de vida. Alegria, satisfação. Porque lembra lá, quando você olha para o fruto do Espírito, um deles é a alegria. Sua vida é essa reclamação, essa murmuração o tempo todo, essa insatisfação constante, porque falta a ação do Espírito Santo. Só que isso só vai vir por meio da oração. Não é a campanha da igreja presbiteriana, não é o pastor te visitando 10 vezes no ano. Deus vai te encher do Espírito Santo quando você começar a orar. Do contrário, sua vida vai continuar a mesma. E aí você pode sair da presbiteriana e ir da batista para quadrangular, da quadrangular para a Assembleia de Deus, vai rodar o mundo inteiro de igreja. Enquanto você não colocar o joelho no chão e parar de culpar os outros pela sua fraqueza e frieza espiritual, nada vai mudar. Quer mudança de verdade na sua vida? Vai orar. Entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o joelho e começa a orar. E entenda a igreja, o pastor, seus irmãos em Cristo como um meio a mais, uma bênção a mais, para uma vida que você já começou a ter com Deus. O que nós aprendemos mais? Aqui o Senhor Jesus recebeu a confirmação clara da sua missão, do seu ministério. E a semelhança também do que aconteceu com o Senhor Jesus aconteceu com a igreja primitiva. Eles receberam poder depois de muito orarem, 120 dias ali reunidos orando. 40 dias orando, o grupo dos 120, receberam o quê? O poder para testemunhar. E a partir disso tiveram muita clareza da missão deles. Essa clareza é tal e tamanha. Lembra lá quando Pedro e João estão presos? E aí desafiam eles que eles não preguem. E eles falam, olha, não dá. A nossa missão está muito clara. Vocês podem nos ameaçar, vocês podem nos prender, vocês podem até desejar nos matar, mas nós continuaremos a cumprir a nossa missão. Ah, pastor, minha vida está tão sem propósito. Já ouviu uma assim, né? Ah, pastor, depois que meus filhos cresceram, que eles foram embora, a vida perdeu a graça, perdeu o sentido, não sei mais o que fazer. Aí o pessoal fala que isso daí é síndrome do ninho vazio, né? O ninho está vazio, mas a seara é grande. Os campos estão brancos. Deus levou seus filhos para que eles vivam a vida deles, para que você tenha agora um monte de filhos na fé. Já que está te sobrando tempo, então vai pregar o evangelho. Vai correr atrás de filho que não tem pai, que não tem mãe. Para orar com eles, para ensiná-los, para repreendê-los, para ajudá-los, para exortá-los e até para sustentá-los também, por que não? Tem gente com 20, 25 anos falando, não sei o que fazer da vida.
Ah, tem um vazio tão grande. Não vejo esperança de nada. Rapaz, mas com 25 anos já não tem mais ânimo para viver, não tem mais sentido, não tem mais propósito. Vai orar, que quando a gente ora, os céus se abrem e a gente tem clareza do nosso chamado, do nosso ministério, dos desafios que Deus tem para as nossas vidas. Vai orar e fala: Senhor, eu estou triste porque eu não sei o que eu faço, eu não sei para onde eu vou, eu não vejo alegria em nenhuma profissão, em nenhuma atividade, eu não tenho disposição, eu não tenho ânimo para fazer nada, para servir em nada. Então, Senhor, encha-me com teu Santo Espírito, para que o teu Santo Espírito me direcione aonde eu vou ser útil, aonde eu vou ser usado poderosamente por ti. Vai orar. Sai do Facebook, do YouTube e vai orar, que você descobre muita coisa para fazer. Terceiro aprendizado que nós temos: não pode haver uma pessoa que ora direito e não tenha a confirmação firme de ser o quê? Filho de Deus. Quando nós oramos, nós temos a certeza de que somos filhos. É o terceiro aprendizado que nós temos aqui com a oração de Jesus no seu batismo. Este é o meu filho amado em quem me comprazo. A primeira experiência de verdade de conversão que eu tive, aos 12 anos de idade, foi quando eu orei e imediatamente eu vi a resposta de Deus. Aquele dia para mim foi muito especial. Porque embora eu tivesse crescido na igreja, tivesse ouvido falar de oração a vida toda, de Deus, de Bíblia, de que Jesus está aqui, né? E eu gostava muito de uma música quando eu era criança, né? Deus está aqui, aleluia, tão certo como a que eu respiro. Eu amava essa música. Gosto muito dela até hoje. Três Palavrinhas fez uma versão nova linda e o João gosta também dela. É uma bênção a música. E eu ouvia aquilo, mas eu não sentia aquilo de verdade. Eu não entendia a presença de Deus na minha vida. Eu não via Deus realmente tratando comigo. Então um dia aconteceu uma situação meio chata, eu estava muito triste. Entrei no quarto, orei. E falei: Senhor, eu quero ser consolado por ti. E abri a Bíblia e li. E na hora que eu li, mas veio assim, a palavra certinho. Salmo 127. Perdão, Salmo 126. E aquilo ali me emocionou demais, porque eu falei: nossa, que legal. Deus falou comigo. Deus ouviu minha oração. Era a certeza para mim de que eu era filho. Irmãos, essa certeza a gente só tem quando começa a orar. A certeza de que temos um Pai, que Ele nos ouve, que cuida de nós. A certeza de que não é só o Deus, Criador dos céus e da terra, mas é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Pai. Às vezes a gente não consegue ter essa dimensão relacional com Deus porque a gente não ora. Então Deus fica sempre muito distante. Então é sempre ouvir o testemunho do outro, mas nunca experimentar o que Deus está fazendo conosco. Então é uma relação meio estranha. Deus lá em cima, distante, e a gente correndo aqui atrás do vento. Vai orar. Que com certeza, em algum momento você vai ouvir, da mesma forma que Jesus ouviu: é meu filho. É o meu filho amado. Me lembro, no primeiro domingo de dezembro do ano de 2013, logo quando a gente chegou aqui na igreja do Polvilho. Eu vinha de uma frustração pessoal muito grande. E eu estava questionando muito se eu havia sido chamado por Deus realmente para o ministério ou não. E eu lembro que, depois dessa situação, eu fui trabalhar em Pinheiros, mas eu fui trabalhar numa condição meio que administrativa, não era uma condição tão ministerial pela minha primeira formação. Então, desde quando eu tinha sofrido e tinha começado a ficar em crise com essa minha condição ministerial, eu ainda não tinha tido a experiência de campo novamente. E eu comecei a orar. Senhor, eu não sei se o Senhor me chamou realmente para ser pastor. Eu tenho a oportunidade agora aqui nessa igreja, nessa cidade que eu não conheço.
eu estou feliz, mas eu não sei se de fato o Senhor me aceita e reconhece em mim a condição de um pastor. Nós chegamos aqui na igreja no dia 1º de julho de 2013. No dia 5 de dezembro de 2013, nós recebemos 13 novos irmãos na igreja, em 5 meses. E eu lembro que enquanto o pastor Paulo Sérgio fazia a recepção dos membros e batizava, eu estava na primeira cadeirinha chorando, porque eu entendi a resposta de Deus. Porque o meu pedido para o Senhor foi: Senhor, se de fato o Senhor quer me usar e o Senhor quer que eu seja pastor mesmo, que dê fruto. E o pastor Arival sempre falava isso. A maior prova do chamado de um pastor são os frutos. Não é currículo, não é diploma. É se Deus usa ou não. Se Deus usa, é pastor. Pronto. Não importa se tem Mackenzie, Jumper, JMC. Se Deus está usando, está pregando a palavra, vidas estão sendo transformadas, pessoas estão sendo convertidas, então Deus está usando, então é pastor. Está pastoreando. É aquilo que Paulo fala. Vocês são a minha carta de recomendação. Vocês é que dizem se eu sou apóstolo do Senhor ou não. E quando aquele momento aconteceu, eu me senti muito amado pelo Senhor. No sentido de Deus estar falando: olha, sim, eu aceito. E eu costumo dizer, e já falei isso até com a Vanessa, e já disse isso a outros amigos também de ministério, que eu acho que todas as coisas extraordinárias que nós vivemos aqui, talvez eu não viva isso em outro lugar, porque eu vejo essa igreja como fruto dessa oração de 7 anos atrás. Senhor, se for de fato o teu chamado para a minha vida, e se ainda há dignidade em mim depois de tudo que me aconteceu, que o Senhor me use. E a cada nova conquista que nós temos aqui na igreja, em alguma medida eu sinto essa resposta do Senhor. Irmãos, a gente tem que orar para se sentir mais filho de Deus, para ouvir do Senhor com mais frequência. Você é filho, eu sou pai e estou te ouvindo, e estou te consolando, e estou cuidando de você. Esse é um benefício extraordinário da oração, ver as respostas, ver o cuidado paternal do Senhor conosco. Vamos ao segundo texto? A oração de Jesus no deserto. Lucas capítulo 5, versos 15 e 16. Antes, logo depois do batismo, Jesus ficou 40 dias no deserto. E é muito provável que ele estava orando, claro, em oração. Em jejum e oração. No entanto, nenhum dos evangelhos trata desse momento de oração do Senhor Jesus. Por isso o autor também optou por não falar. Talvez deixe que foi o maior momento no que diz respeito a tempo de Jesus orando. Mas como não há um relato da Escritura, onde a Escritura se cala, a gente também se cala. Não vamos tirar nenhuma aplicação daquilo que a Bíblia não está dizendo, de como foi esses 40 dias de oração de Jesus no deserto. No entanto, em Lucas 5, há um outro momento em que Jesus estava orando no deserto. E diz assim, Lucas 5, 15 e 16. Porém, o que se dizia a seu respeito, cada vez mais se divulgava, e grandes multidões afluíram para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Olha que coisa interessante. O que ele estava fazendo se tornou muito conhecido. Tem alguém aí que está fazendo coisas extraordinárias. E as multidões iam atrás de Jesus para serem curadas, para ouvir a palavra. Extraordinário isso. Agora, qual era a atitude de Jesus quando via as multidões? Se retirava para orar. Um pecado real de todo pregador, e eu penso que não há pregador que nunca tenha incorrido nesse pecado, pelo menos em algum momento da sua vida, do seu ministério, é o desejo ou a sensação prazerosa de pregar para um grande público. É a vaidade do coração, mano. Aquela pessoa que quando vê, nossa, a igreja lotou. Isso mexe com a vaidade de qualquer ser humano. Com Jesus, era indiferente. A multidão toda indo atrás dele. E aí o que ele fazia? Não, agora eu vou aproveitar, agora é o momento, muitas curas, muitos milagres, um grande público para ser ensinado. O que ele fazia? Se retirava
para orar. A ideia aqui, irmãos, é que Jesus, numa condição excelente de ministério, continuava orando. E mais, Jesus entendia que a oração era mais importante do que o seu trabalho. Era mais importante do que curar e, inclusive, do que pregar. Primeiro ele orava, depois ele ia atender as multidões, curando e pregando. Algumas coisas que a gente aprende aqui. Quando nós vemos o texto original, essa expressão, ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava, ela está no gerúndio lá, na língua grega, que é muito comum. A ideia de que ele fazia isso repetitivamente, retirando-se sempre e orando sempre. Essa era a atitude do Senhor Jesus, era algo corriqueiro e normal para o Senhor Jesus. A primeira coisa que a gente aprende aqui é a ideia da regularidade na vida de oração, no hábito de oração. À medida que as multidões procuravam Jesus, Jesus se retirava para orar. E ele não fez isso uma vez, ele fez isso várias vezes. Nós temos que ter uma prática devocional. E como é difícil fazer isso? Como é difícil. Segunda-feira lá em casa, nós fomos fazer o culto doméstico. É o dia da minha folga. Ah, vamos fazer de manhã? Não, de manhã não, tá corrido, tal, não sei o quê, tem que arrumar a casa, aí tem que fazer o almoço. Não, então vamos fazer à tarde, mas daí apareceu uma, duas coisas para fazer, da igreja, da escola, aí não deu de fazer. Aí chegou a noite, não, vamos ter que fazer, não tem jeito. Aí para tudo e faz. É difícil você emplacar uma rotina. Como é difícil? Principalmente porque às vezes a nossa agenda está atribulada com a agenda do outro, né? O outro dá compromisso para a gente, compromisso que a gente não queria, e a gente tem que fazer. E aí você queria orar, mas alguém te pediu para ir fazer alguma coisa, para ir comprar alguma coisa, para ir ajudar em alguma coisa, e aí você cancelou aquilo e vai adiante. Jesus tinha multidões atrás dele, com problemas sérios, para que ele exercesse o ministério dele. Muitos de nós falaremos, não, olha, foi para isso que eu fui chamado, para curar, para pregar o evangelho, então eu vou fazer isso, depois eu oro. Jesus viu o contrário, eu vou orar primeiro. Nós precisamos criar hábitos, rotinas de oração. Grava isso. Assim como Jesus, crie hábitos, crie rotinas de oração, siga o exemplo dele. Segunda lição que a gente aprende. Ore também nas melhores horas. Às vezes a gente só ora quando tem problema. Em geral, nós oramos quando as coisas não vão bem. E quando estão indo bem, somos preguiçosos em orar. Agora veja, a maioria dos santos, dos crentes, confessam que quando vem a dificuldade, oram mais de coração do que quando há paz. O principal problema não está na ação de orar em meio às dificuldades. Não há problema nenhum, você pode intensificar, orar quando há os problemas. O problema está em orar incessantemente de todo o coração. Aliás, o poder está em orar incessantemente de todo o coração quando as coisas vão muito bem. Aí é que a coisa fica poderosa. E o autor vai colocar aqui o porquê. Quando não há motivo ruim que nos chame para chorar ou ficar em pranto, nesse momento devemos orar em prantos e lágrimas por causa do nosso estado espiritual miserável. E quando alguém consegue isso, aí começa a desfrutar da bênção espiritual de forma abundante. Olha o que o autor coloca aqui para a gente. Jesus estava num momento espetacular. As pessoas estavam indo até ele, para ele fazer aquilo que ele gostava e aquilo para qual ele foi chamado para fazer. Que momento bom! Mas ele preferia orar. Mais do que desfrutar até mesmo de um prazer justo, que era o prazer de fazer a obra de Deus, da obra do Pai, ele preferiu orar. Aquilo para ele era mais importante e era mais prazeroso. E ele optou por isso. O autor diz o seguinte, então: não há nenhum problema em orar quando os problemas vêm. Mas há mais poder, mais da graça de Deus, quando nós oramos em momentos de paz. Por quê?
Porque aí você começa a orar por uma mudança de vida. Você começa a orar clamando a Deus por mais santidade. Você começa a refletir mais a sua condição miserável, a sua condição de pecado. E aí a coisa fica mais excelente, porque você passa a experimentar mais então de uma vida santa, de uma vida de comunhão com Deus, de um relacionamento com o Pai. E isso produz coisas boas em nosso coração. Pode perguntar, Paulo, fica à vontade. Estou no bônus. Eu nunca ouvi essa não, viu? Mas é muito miserável para chegar nessa conclusão, né? Orei bastante essa semana, posso ficar outra sem orar, né? Fiz. É uma tristeza. É entender exatamente isso, né? Que a oração com Deus é uma troca de favor, né? Isso é triste, né? Oração é relacionamento com Deus, é relacionamento com o Pai. E eu não posso me relacionar com meu pai e com a minha mãe, terreno, apenas quando eu estou interessado em alguma coisa que eles possam me dar, ou quando eu estou no sufoco. Isso é um egoísmo sem tamanho. Relacionamento com Deus, oração é relacionamento com Deus, é intimidade, é prazer na conversa, é satisfação naquele momento. Do contrário, é só um mercadejamento da fé. Terceiro aprendizado que nós vemos aqui com Jesus no deserto. A oração de Jesus no deserto nos mostra claramente como Jesus se importou com a comunhão íntima com Deus. Como está escrito em Lucas 5,15, a multidão estava se chegando para ouvir a palavra de Jesus e ser curada. Não é maravilhoso isso? Mas neste exato momento, quando estava chegando a multidão, ele deixou de fazer o ministério da palavra e da cura e se retirou para orar, para ter comunhão com Deus. Isso nos surpreende. Nos mostra que a comunhão com o Pai através da oração tinha um valor absoluto para Jesus. A gente precisa chegar a esse ponto, né? Eu tenho muita coisa para fazer, mas eu consigo renunciar tudo isso por algo mais prazeroso. O quê? A oração. Meu tempo com Jesus. É muito interessante como a gente renuncia as coisas por aquilo que nos dá prazer, né? Então você tem um monte de coisa para fazer em casa e você determinou na sua agenda, eu vou arrumar a casa hoje. Mas alguém te chama para um churrasco, te chama para ir no cinema. Você consegue renunciar a tudo isso rapidamente. Não, deixa, amanhã eu faço. A época dos estudos, né? Vai ter aniversário de fulano. Não vou, tenho que estudar, tenho prova segunda-feira, sinto muito. Agora a gente não tem a capacidade de renunciar nada para orar. E sempre a maior desculpa nossa no que diz respeito a uma vida pobre de oração é: eu não tenho tempo. Nós não temos tempo para oração, porque a oração para nós não é prazerosa, não é urgente, não é necessária. Porque se fosse, nós arrumávamos. Me lembro muito de um professor, lá no seminário, a gente chegou para ele mandou um trabalho monstro para a gente fazer, era sexta-feira e tinha que entregar na segunda. A gente falou: reverendo, mas a gente não vai ter tempo. Aí ele olhou para a gente e falou assim: não, tudo bem, então não precisa entregar não. Fiquem tranquilos. Não, como assim? O que a gente vai fazer no lugar? Ele falou: não precisa fazer nada. Significa então que minha matéria não é importante para vocês. Que vocês vão arrumar tempo para tudo que é importante. Então, se minha matéria não é importante para vocês, não precisa fazer nada não. E se fosse importante para vocês, vocês arrumariam tempo para ela. Nós temos tempo para um monte de coisa. E para um monte de coisa besta. Tanto de crente gastando tempo com cachorro e não tem tempo para orar. Gastando tempo com academia e não tem tempo para orar. Gastando tempo com rede social e não tem tempo para orar. Gastando tempo atualizando as séries de 15, 16 episódios por temporada e não tem tempo para orar. Não tem tempo para orar porque a oração não é prazerosa. Não é vista como uma necessidade, como uma urgência. A multidão indo até Jesus. E ele falava: é mais importante orar. A oração de Jesus na vigília, no monte,
Lucas capítulo 6, versos 12 e 13. Lucas 6, 12 e 13. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. O momento da oração aqui, a maior lição que a gente destaca aqui, é a importância da oração para decisões importantes. O autor pontuou apenas este grande ensinamento, e nós vemos como de fato isso é relevante. Jesus ia fazer a escolha dos seus 12 apóstolos. Mas ele orou a Deus. Porque ele entendia que a resposta certa para uma escolha, para uma decisão importante ia vir de quem? Do Pai. O autor coloca aqui, eu até grifei, né? Quando nós refletimos sobre a oração de Jesus, não podemos deixar de perguntar por que a igreja de hoje não passa por este processo de oração quando vai eleger os oficiais que vão ser o pilar da igreja. O oficial eleito, sem o sofrimento e suor da oração, pode ser obreiro de quem o elegeu, mas nunca um obreiro cheio do poder de Deus. Toda a igreja convocadíssima para a vigília do dia 25 de setembro. Que no dia 27 nós vamos eleger os nossos oficiais. O autor está nos ensinando aqui esta ideia de nós orarmos diante de decisões importantes em nossas vidas. É interessante ver que, dos processos de escolha, esse aqui é um dos que Jesus está fazendo, talvez o mais importante do que ele vai fazer, do que ele vai escolher, de uma decisão que ele vai tomar. Só não mais importante do que o próximo, que a gente vai ver no Monte da Transfiguração. Mas para essa decisão administrativa, burocrática, ligada à sua liderança, ele vai passar uma noite inteira orando. A impressão que nos dá é que enquanto ele não tivesse a resposta, ele não pararia de orar. Ele vai consultar a Deus. E passou a noite orando. E quando amanheceu, aí sim, ele chama para si os seus discípulos. Mais uma vez, a gente precisa aprender com Jesus. Quais foram as decisões que você tomou essa semana? Para quantas delas você decidiu orar antes? Tem gente casando sem orar pelo seu casamento. Tem gente comprando e vendendo sem orar pelas suas decisões administrativas em casa. Tem gente saindo para trabalhar, onde vai tomar um monte de decisões importantes durante o dia, que podem impactar profundamente a vida de alguém. Já pensou nisso? Você está lá no seu trabalho, você pode cometer um erro que coloque na rua um monte de gente, que vai afetar um monte de famílias. E nós fazemos essas coisas sem orar. Pensa nas próximas decisões que você tem para os próximos dias. Faça como Jesus, atravessa a noite orando. Senhor, amanhã é um dia muito importante. É uma decisão muito importante. É um desafio muito grande. Eu tenho que orar, eu tenho que buscar a Ti em oração. E eu vou ficar a noite inteira, se necessário for. Eu vou amanhecer, se necessário for, orando e clamando a Ti, porque isso é importante. Nós precisamos orar em meio às decisões importantes. Jesus no Monte da Transfiguração, Lucas 9, versos 28 e 29. Veja que a gente está caminhando dentro do livro de Lucas, né? Avançando capítulo por capítulo. Lucas 9, 28 e 29. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. O objetivo de Jesus para subir ao monte era orar. Enquanto a oração transcorria, transfigurava-se a sua aparência. Novamente falando, Lucas liga os acontecimentos do monte com a oração de Jesus. Coisas extraordinárias iriam acontecer ali. E é interessante aqui que nós vemos. Primeiro, e nós sabemos, vai aparecer ali a figura de Elias e de Moisés.
é a maior representatividade no que diz respeito à autoridade do Antigo Testamento. O maior líder do povo, Moisés, e o maior de todos os profetas, Elias. Por que eles aparecem ali? Para testificar que Jesus é o Messias anunciado no Antigo Testamento. Segundo, Jesus é aquele que cumpre tudo aquilo que estava previsto na velha aliança, dando início agora à nova aliança. Porque junto com ele estão também os seus apóstolos, aqueles que ele havia escolhido para dar sequência naquilo que nós vamos chamar da nova aliança, da igreja dele. O que nós vemos no monte? A figura de Jesus em meio à oração se transformou. Essa transfiguração era uma experiência preparatória para a glória de Jesus que haveria de vir. Essa experiência gloriosa se deu no entusiasmo, deu entusiasmo a Jesus para seguir o caminho sofrido da cruz. Com audácia, após a experiência, Jesus desceu do monte e decidiu imediatamente subir para Jerusalém, onde seria crucificado. Na verdade, este acontecimento foi a motivação principal de Jesus para seguir o caminho e a missão da cruz. Irmãos, quando nós olhamos aqui para essa situação, e assistindo a um sermão do reverendo Hernandes, ele havia comentado também sobre a importância desse fato, né, do Monte da Transfiguração. Nos parece que havia temor no coração do Senhor Jesus. Aquele mesmo temor que o fez transpirar sangue ali no Getsemane. Não arrependimento, não vontade de desistir, mas era chegada a hora. Parece-nos que ao subir no monte, o que Jesus está indo fazer é buscar fortalecimento para cumprir a maior de todas as missões, a cruz. E o que o Pai faz? Coloca as duas maiores autoridades do Antigo Testamento, Moisés e Elias, para falar com ele. Não há muitas informações do que eles conversaram, mas a conversa era boa. Afinal, Pedro propõe, né? Façamos uma tenda e fiquemos aqui. Mas, irmãos, me parece que Moisés e Elias foram usados pelo Pai de forma extraordinária para falar para Jesus: vai, você é o Messias, você é o cumprimento de toda a Escritura, você é o que dará início à nova aliança. Vai, desce do monte, vai para a cruz. O resultado e a resposta será a glória. E a ideia da transfiguração era essa transição temporária para esse estado de exaltação de Cristo. Quando ele sai do monte, ele vai caminhando obstinadamente direto para Jerusalém, ciente de que vai para a cruz, de que vai morrer, de que vai sofrer. Irmãos, às vezes nos falta coragem, fé, convicção para fazer aquilo que sabemos que temos que fazer. Se Jesus precisou de fortalecimento, sendo Ele Deus, imagine eu e você, diante dos desafios que temos às vezes no nosso casamento, no nosso trabalho, na nossa igreja. Precisamos orar. Quando oramos, confirmamos a nossa missão. Quando nós oramos, experimentamos da glória que teremos no futuro. A gente começa a experimentar uma vida mais santa, e isso vai apontando para a santidade que viveremos na eternidade. Irmãos, nós aprendemos bastante com essas orações de Jesus nesses momentos aqui do seu ministério. E lendo tudo que nós vimos aqui, eu não sei você, mas eu me sinto envergonhado diante da vida de oração de Jesus e da vida que nós temos. Que de fato a proposta desses estudos que nós faremos agora na escola dominical, restaurar o modelo bíblico para uma vida de oração, se confirme em nossas vidas.
que de fato a gente seja motivado pelo Senhor para orar. Porque há motivos, há necessidades, há urgência, há prazer, satisfação. Que Deus nos desperte a isso, em nome de Jesus. Semana que vem a gente entra no capítulo 2 desse livro e vamos falar dessa oração que Jesus ensinou aos seus discípulos.